Laura sempre acreditou que o amor deveria ser livre, mas a vida tinha outros planos. Seu pai, Roberto Vasconcelos, estava prestes a perder a empresa construída pela família. As dívidas se acumulavam, e a única solução parecia vir da boca de seu maior rival. Maurício Calderol, herdeiro da empresa concorrente, propôs um casamento de fachada. Ela sentiu seu mundo desabar naquele instante. O ódio entre as famílias era antigo, quase uma lenda na cidade. As brigas judiciais e escândalos empresariais os tornaram inimigos declarados. Laura não conseguia imaginar compartilhar sua vida com alguém tão frio e calculista. Mas a alternativa seria ver tudo o que sua família construiu ruir. Sem saída, ela aceitou o acordo, mas com o coração em pedaços. A cerimônia foi marcada às pressas, com convidados restritos e imprensa controlada. Ninguém podia imaginar que aquele sorriso forçado escondia tanta mágoa. Maurício, sempre impecável e arrogante, parecia se divertir com a situação. Ele fez questão de sussurrar no ouvido dela: "Você vai aprender a gostar de mim." Laura conteve a vontade de chorar. Enquanto posavam para fotos, ela sentia a garganta apertada. A aliança pesava como uma corrente, lembrando-a de sua prisão. Por dentro, Laura jurou que, assim que a situação de seu pai se resolvesse, pediria o divórcio. No entanto, havia cláusulas no contrato que a prendiam por 2 anos. 2 anos ao lado do homem que mais detestava no mundo. O jantar após a cerimônia foi silencioso, cortado apenas pelo som de talheres. Laura mal conseguia olhar para Maurício, que, por sua vez, mantinha o semblante calmo. Seu pai, visivelmente cansado, sorria tentando disfarçar a tensão. Os empresários presentes brindavam ao futuro promissor das famílias unidas. Mal sabiam o tamanho da mentira. Naquela noite, no luxuoso quarto de hotel, Laura impôs limites. Disse que não haveria intimidade, que tudo seria apenas aparência. Maurício concordou, mas com um olhar enigmático que a incomodou. Ele parecia saber algo que ela não sabia. Era como se estivesse à frente em um jogo cruel. E Laura temia descobrir as regras. Mesmo assim, ela não permitiria que ele a vencesse emocionalmente. Decidiu que seria fria, distante e focada em salvar a empresa. A convivência forçada se tornaria uma batalha diária. Enquanto isso, a cidade inteira comentava sobre o improvável casal. Alguns diziam que o amor surgiria com o tempo, outros, que aquilo era pura encenação. Nos dias seguintes, entrevistas e aparições públicas foram constantes. Laura treinava o sorriso e as palavras, tentando manter a dignidade. Maurício sempre fazia questão de tocá-la de forma carinhosa na frente das câmeras. Mas quando estavam sozinhos, a frieza voltava, deixando o ambiente pesado. A tensão entre eles era insuportável. Laura se surpreendia com o quanto ele sabia sobre sua família. Comentava detalhes da empresa, da infância dela, de viagens esquecidas. Era como se ele estudasse sua vida há anos. Essa obsessão a assustava, mas também a fazia questionar seus próprios sentimentos. Algo começava a mudar, e ela não sabia explicar. O primeiro mês passou como um tormento disfarçado de conto de fadas. E, no fundo, Laura começou a perceber que o ódio que sentia estava se confundindo. As brigas diminuíram, os olhares ficaram mais longos. Porém, algo obscuro ainda pairava sobre o relacionamento. E ela não fazia ideia do que era. A nova casa era enorme, luxuosa e fria, como o relacionamento deles. Cada cômodo parecia refletir a distância entre os dois. Laura tentava evitar qualquer tipo de conversa fora do necessário. Maurício, por outro lado, se divertia provocando-a discretamente. Ele parecia gostar de testar os limites dela. Durante os jantares, as provocações sutis se tornaram rotina. Maurício fazia questão de lembrar a Laura que ela estava ali por interesse. "Eu sou o vilão da sua história, não é?" ele dizia com um sorriso debochado. Laura, tentando manter a pose, apenas revirava os olhos. Mas a raiva se misturava com uma estranha curiosidade. Havia algo nele que não se encaixava. Certo dia, ela o pegou observando uma antiga foto sua com o pai. Ele parecia nostálgico, quase triste. Ao perceber a presença dela, escondeu a foto rapidamente. Laura se perguntou por que aquilo o afetaria. Decidiu que não perguntaria nada, mas aquela cena ficou gravada em sua mente. Talvez, nem tudo fosse o que parecia. As aparições públicas continuavam, e com elas, os comentários. Jornais estampavam fotos de beijos forçados, olhares fingidos.
Mas para a surpresa de Laura, algumas reações dele já não pareciam tão falsas. Ela se pegava perdida no toque das mãos dele, no jeito como a protegia da imprensa. E isso a confundia cada vez mais. Uma noite, após um evento beneficente, a caminho de casa, o carro que os levava sofreu um pequeno acidente. Assustada, Laura agarrou o braço de Maurício. Pela primeira vez, sentiu segurança naquele toque. Ele a protegeu instintivamente, preocupado, demonstrando uma preocupação real. Aquilo quebrou parte da barreira entre os dois. Nos dias seguintes, Laura percebeu pequenas mudanças. Maurício passou a respeitar mais seu espaço, suas vontades. Começou a conhecer seus gostos, surpreendendo-a com cafés do jeito que ela gostava. Ela resistia, mas seu coração começava a ceder. Algo que nunca imaginou estava acontecendo. Começava a se importar. Mesmo relutante, Laura começou a ver o lado humano dele. Por trás do empresário frio, havia um homem marcado por perdas e pressões. Maurício confidenciou que sua mãe havia morrido jovem, vítima da ambição empresarial de seu próprio pai. Pela primeira vez, ele abriu uma parte de si, e Laura não conseguiu odiá-lo. A cumplicidade começou a surgir de maneira natural. Eles já riam juntos de situações forçadas, criavam desculpas para se livrar de compromissos. O acordo ainda existia, mas o sentimento era novo. A mentira estava se tornando perigosa, porque a verdade nascia onde jamais deveria existir. Laura sabia que isso complicaria tudo. O que antes era obrigação virou rotina leve e até agradável. Maurício, que antes a irritava, agora provocava sorrisos sinceros. Ela se pegava observando-o quando ele não percebia. O contrato, as famílias, a rivalidade, tudo isso parecia menor diante do que sentia. Mas havia um segredo que ela ainda desconhecia. Laura sabia que não poderia se apaixonar, mas já era tarde demais. O casamento de mentira se tornava real, pelo menos para ela. E no olhar de Maurício, algo também havia mudado. Mas o que ela jamais imaginava, era que tudo aquilo havia começado como parte de um plano sombrio. Maurício começou a evitar olhar Laura nos olhos. Cada vez que tentava sustentar o olhar dela, algo nele se desarmava. Era estranho, confuso e inaceitável. Ele havia jurado a si mesmo que não se envolveria. Mas a forma como ela sorria, mesmo depois de tudo, o desmoronava. Laura sentia que havia algo estranho, uma tensão silenciosa. Ele já não a provocava tanto, e os momentos juntos eram carregados de um silêncio confortável. O toque dele, antes indiferente, agora transmitia calor. A relação estava escapando do controle dos dois. E isso a assustava mais do que o próprio casamento. As brigas diminuíram, dando lugar a conversas longas e olhares demorados. Laura já não sabia mais distinguir o que era teatro. A noite no jardim, sentados lado a lado, foi o ponto de virada. Ele contou sobre a infância difícil, a frieza do pai e o sonho de desaparecer dali. Laura sentiu pena, e mais que isso, sentiu desejo de proteger. Com o passar das semanas, a cumplicidade virou carinho. Laura percebia Maurício cada vez mais protetor, atento a detalhes. Ele aprendeu suas manias, seus medos e sonhos. Aos poucos, sem perceber, Laura se apaixonava pelo homem por trás do empresário. E, no fundo, ela queria acreditar que ele também sentia. Mas a cada avanço emocional, Maurício se retraía. Sabia que não tinha o direito de amá-la. Laura não conhecia a verdade sobre o início daquele casamento. Ele a usará, planejou tudo para destruir a família Vasconcelos. Só que o destino o traiu, e agora, era ele quem estava nas mãos dela. Maurício passava noites em claro, dividido entre o plano e o amor inesperado. Lembrava do acordo com seu pai, das promessas feitas. Mas ao olhar Laura dormindo, tudo isso perdia o sentido. Ela era diferente de tudo o que ele esperava. E se apaixonar por ela foi o erro que jamais previu. Laura começou a notar as mudanças. Maurício estava mais calado, pensativo e às vezes evitava o contato. Ela não entendia o motivo daquela distância repentina. Temia estar enganada sobre os sentimentos dele. Seu coração, antes resistente, agora dependia dos gestos e palavras dele. E isso a deixava vulnerável. Os funcionários da mansão também notaram a mudança. Comentavam sobre como o casal havia se transformado. O que antes parecia encenação, agora era carinho genuíno. E Laura, sem perceber, começou a planejar um futuro onde aquele casamento poderia, quem sabe, ser de verdade.
Mas o perigo estava mais perto do que ela imaginava. Na empresa, os negócios prosperavam com a união das famílias. Roberto, pai de Laura, recuperava prestígio. E isso atiçava a inveja e a desconfiança de aliados antigos. Laura percebeu movimentações estranhas, olhares desconfiados. Começava a desconfiar que alguém queria prejudicar sua família. Mal sabia que a ameaça vinha de dentro. Maurício, cada vez mais dividido, tentava se afastar do plano inicial. Já não suportava a ideia de machucar Laura. Mas a sombra de seu pai o pressionava, e o tempo se esgotava. Em breve, tudo viria à tona. E quando isso acontecesse, Laura jamais o perdoaria. Ele sabia que perderia tudo. Laura começou a estranhar as conversas de Maurício ao telefone. Voz baixa, portas trancadas, olhares ansiosos. Ela tentava ignorar, mas a intuição gritava. A dúvida corroía seu peito, bagunçando tudo o que havia construído. Será que ele escondia algo dela? Certa tarde, encontrou no escritório dele um antigo contrato, rasurado. Era o contrato de fusão entre as duas empresas. No rodapé, reconheceu a letra do sogro, e um detalhe que a fez gelar. Havia uma cláusula sobre falência planejada. Aquele documento era prova de algo sujo. Laura sentiu o coração apertar. Sabia que não deveria mexer naquilo, mas não conseguia evitar. Queria entender o que estava acontecendo, e por quê. Ela precisava saber se o homem que amava estava do lado dela ou contra. E temia pela resposta. Decidida, confrontou Maurício. Ele negou, tentou disfarçar, mas Laura percebeu a hesitação. As mãos dele tremiam, e a voz falhava. Por alguns segundos, ele pareceu aquele homem inseguro e ferido que ela conheceu no jardim. Mas a decepção pesava mais do que a ternura. Por que você está fazendo isso comigo? Laura perguntou, tentando segurar as lágrimas. Maurício não conseguiu responder de imediato. Ele sabia que não tinha mais como fugir da verdade. Mas também sabia que ao contar, perderia tudo. Principalmente, perderia ela. Ao invés de se explicar, Maurício fugiu. Pegou o carro e sumiu pela noite, deixando Laura sozinha, despedaçada. Ela se sentiu usada, traída e estúpida. O casamento, o amor, as promessas, tudo parecia uma grande farsa. E o coração dela pesava mais que qualquer contrato. Durante a madrugada, Laura decidiu ir até o pai. Precisava contar o que descobriu, alertá-lo. Mas Roberto não estava em casa. Um funcionário disse que ele havia viajado para uma reunião de emergência. Aquilo aumentou a angústia de Laura. Algo muito maior estava acontecendo. Enquanto caminhava pela mansão vazia, Laura lembrou das palavras de Maurício sobre o pai dele. E pela primeira vez, ela percebeu que ambos eram vítimas da ambição dos mais velhos. Talvez ele também estivesse preso em algo que não controlava. Mas seria tarde demais para eles? Maurício, longe dali, chorava em silêncio. Ele odiava o que havia feito, mas não via saída. Seu pai o ameaçava, e desistir significava perder tudo, inclusive Laura. Mas ele já não conseguia mais mentir. Sabia que precisava escolher entre o amor ou a lealdade doentia. Naquela noite, duas vidas se partiam em silêncio. Laura, entre a raiva e a saudade, e Maurício, entre a culpa e o desespero. Nenhum dos dois sabia se existiria um amanhã. Mas o destino não tinha terminado seu jogo. E logo, tudo iria desmoronar de vez. No dia seguinte, Laura recebeu uma ligação anônima. Uma voz grave avisava que ela corria perigo. Mandou que se afastasse de Maurício e da empresa, ou pagaria caro. Laura ficou assustada, mas sua desconfiança só aumentou. Decidiu investigar. Foi até a antiga sede da empresa dos Monteiro, onde encontrou um funcionário demitido. Ele revelou detalhes sobre o plano: falir a Vasconcelos, tomar tudo e deixar Roberto arruinado. E o mais chocante, o plano fora arquitetado há anos. Maurício era só a peça final. Laura saiu de lá em choque. Tudo o que desconfiava era verdade, e pior do que imaginava. Mas havia algo estranho. O funcionário disse que, nas últimas semanas, Maurício parecia querer desistir. Ele falava em fugir com ela, sumir. Isso confundiu Laura. Ela ainda queria acreditar no homem que conheceu nas madrugadas silenciosas, no jardim. Mas a mágoa era grande. Decidiu dar a Maurício uma última chance de confessar. Se ele dissesse a verdade, ela poderia tentar perdoá-lo. Caso contrário, ele seria só mais um traidor. Laura o chamou para conversar,
e Maurício aceitou, abatido. Nos olhos dele, a culpa era evidente. Ele hesitou, tentou resistir, mas enfim desabou. Contou tudo, o plano, a pressão do pai, o casamento arranjado para destruir sua família. E, por fim, o mais importante. Ele confessou que não sabia quando, mas se apaixonou de verdade. Disse que, nos últimos tempos, odiava o próprio nome. Que queria largar tudo, sumir com ela. Laura ouviu calada, com o peito em pedaços. O amor e o ódio travavam uma guerra dentro dela. Maurício se ajoelhou, implorou perdão. Disse que não esperava por isso, que Laura tinha mudado a vida dele. Que não merecia estar no meio daquela guerra antiga. Pela primeira vez, o orgulho dele desapareceu. O homem frio havia sumido. Laura chorou, mas não respondeu. Disse que precisava pensar. Sabia que amava Maurício, mas também sabia que isso não apagava o que ele fez. Não era uma escolha simples. E pior, o inimigo verdadeiro ainda estava por perto, observando. Ao sair da sala, Laura recebeu outra mensagem anônima. Dessa vez, com uma foto, seu pai, amarrado e machucado. O bilhete dizia: se continuar com Maurício, ele morre. A história acabava de virar uma tragédia. E agora, ela teria que decidir sozinha. Laura ficou paralisada diante da foto. Era seu pai, amarrado, com o rosto machucado, em um galpão sombrio. O bilhete ameaçava não só a vida dele, mas também a dela. Naquele instante, Laura percebeu que a história era ainda mais perigosa. Alguém queria destruir sua família de vez. Sem tempo para pensar, Laura correu até Maurício. Mostrou a mensagem e exigiu respostas. Ele ficou em choque ao ver a imagem. Maurício garantiu que não sabia de nada e que o pai dele jamais teria coragem de fazer isso. Mas Laura já não tinha certeza de nada. Maurício sugeriu ir juntos até o pai dele, Álvaro Monteiro. Laura hesitou, mas sabia que não podia enfrentar aquilo sozinha. No caminho, Maurício revelou detalhes sombrios do passado. O ódio entre as famílias nasceu de uma traição antiga, muito antes deles nascerem. Chegando na mansão Monteiro, foram barrados pelos seguranças. Álvaro não queria vê-los. Maurício, furioso, invadiu o escritório. O pai, frio, confirmou tudo sem hesitar. Disse que Roberto Vasconcelos estava pagando pelos erros que cometeu. E que Laura seria a próxima. Laura sentiu o sangue gelar. O homem confessava tudo com tanta frieza que era difícil acreditar. Maurício se revoltou, ameaçando o próprio pai. Disse que se ele não libertasse Roberto, ele iria à polícia. Mas Álvaro sorriu, como quem já tinha um trunfo. Álvaro revelou que se Maurício o denunciasse, tudo caía sobre Laura também. Disse que havia manipulado provas para incriminá-la no desvio de dinheiro da empresa. Um plano perfeito, sem saída. Ou Maurício ficava calado, ou ela seria destruída junto. Laura, aos prantos, saiu dali sem rumo. A única saída era encontrar o cativeiro antes que fosse tarde. Maurício prometeu ajudá-la, mesmo sabendo o risco. Era a única forma de tentar corrigir o erro. Ele queria mostrar que, apesar de tudo, seu amor era verdadeiro. Os dois passaram a noite investigando, seguindo pistas da imagem. Cada detalhe da foto analisado minuciosamente. Até que Laura reconheceu um letreiro de fundo. Era de um antigo galpão na zona portuária, onde a Vasconcelos guardava equipamentos velhos. Sem avisar a polícia, foram até lá. O lugar era escuro, abandonado, com cheiro de ferrugem e mofo. Laura sentia o coração disparar, enquanto Maurício ia à frente. Os dois sabiam que era perigoso, mas era a única chance. Ou tudo terminaria ali. Ao entrarem no galpão, ouviram passos. Homens armados surgiram, apontando para eles. Álvaro Monteiro estava lá, pessoalmente. A armadilha estava montada. E Laura entendeu. A noite em que ela e Maurício se apaixonaram tinha sido planejada. Só que o amor atrapalhou tudo. Maurício se colocou à frente de Laura, protegendo-a. Disse ao pai que se quisesse matá-la, teria que passar por ele. Álvaro zombou, dizendo que amor era fraqueza. Que Maurício estava se perdendo, traindo o sangue que corria em suas veias. Laura viu nos olhos de Maurício a decisão definitiva. Ele não era mais aquele homem frio. Era alguém disposto a arriscar a própria vida. A tensão no galpão era sufocante. Os capangas estavam prontos para agir. Mas algo inesperado aconteceu. Roberto Vasconcelos, mesmo machucado,
conseguiu se soltar e atacou um dos seguranças. O tumulto deu tempo para Maurício e Laura correrem até ele. Pegaram uma arma caída e apontaram para Álvaro. O jogo tinha virado. Mas o velho Monteiro não recuava. Ele preferia morrer do que aceitar a derrota. Disse que entregaria tudo às autoridades, se fosse preciso, mas não se renderia à família Vasconcelos. Maurício, então, fez a escolha final. Pegou o celular e gravou a confissão do pai ali, na frente de todos. Os capangas, confusos, começaram a recuar. Sem a liderança, ninguém queria se meter. Maurício ligou para a polícia e entregou a localização. Disse a Álvaro que não fazia mais parte daquela guerra. Que dali em diante, protegeria Laura e sua família. Laura, ainda tremendo, abraçou o pai. Sentia um alívio misturado ao medo. Sabia que aquilo não acabava ali. Mas ver Maurício ao lado dela, contra o próprio sangue, era tudo o que precisava. A polícia chegou minutos depois, prendendo Álvaro e seus homens. O caso tomou as manchetes no dia seguinte. A cidade ficou em choque com a guerra silenciosa entre as duas famílias. Maurício, agora publicamente contra o próprio pai, foi rejeitado pelos Monteiro. Mas para ele, não importava mais. Havia feito a escolha certa. Laura, por sua vez, ganhou força. Tomou as rédeas da empresa do pai, assumiu responsabilidades. Mostrou que era mais do que uma herdeira usada em um casamento arranjado. E ao lado de Maurício, decidiu reconstruir a própria história. O amor dos dois, nascido em meio a mentiras e ódio, sobreviveu. Mas sabiam que o mundo não seria fácil. A sombra das famílias ainda pairava. Mas pela primeira vez, estavam livres para viver sem medo. E o amor verdadeiro, tinha vencido. Após a prisão de Álvaro Monteiro, a cidade parecia respirar aliviada. Mas para Laura, a sensação era outra. Ela sabia que heranças de ódio não desapareciam facilmente. Mesmo com o pai salvo, havia marcas profundas. E o medo de novos ataques a consumia. Maurício tentou convencê-la a viajar, sumir por uns tempos. Mas Laura se recusou. Disse que fugir seria como aceitar a derrota. Ela queria reerguer a empresa Vasconcelos, limpar o nome da família. Mostrou que era mais forte do que todos acreditavam. Numa tarde chuvosa, Laura encontrou uma carta antiga no escritório do pai. Era da mãe, falecida há anos. A carta revelava segredos enterrados. Ela e Álvaro Monteiro foram amantes no passado. Antes dos casamentos, antes da rivalidade. Uma história proibida. O choque foi devastador. Laura sentiu as pernas falharem. O amor entre as famílias existiu um dia. Mas a traição, a separação e a luta pelo poder destruíram tudo. Com isso, Laura compreendeu. Ela e Maurício eram o reflexo daquele amor perdido. Decidiu esconder a carta de Maurício. Temia que isso colocasse ainda mais peso sobre ele. Afinal, Álvaro não era apenas o inimigo. Ele havia amado sua mãe. Isso poderia destruir a relação deles. E Laura não queria mais perder nada. Enquanto isso, Maurício enfrentava os ataques da própria família. A mídia o crucificava como traidor. Os Monteiro o deserdaram publicamente. Maurício, porém, estava mais leve. Livre de obrigações, de heranças envenenadas, de expectativas sufocantes. Com a ajuda de antigos funcionários leais, Laura recuperou contratos importantes. A empresa começava a se reerguer. Mas algo a incomodava, uma série de ameaças anônimas. Bilhetes misteriosos deixados em sua porta. Alguém ainda queria vingança. Maurício insistiu para aumentar a segurança, mas Laura desconfiava que era coisa interna. Talvez um traidor que não aceitava o fim da guerra. As ameaças ficaram mais pesadas. Frases como "o sangue ainda precisa ser cobrado e nada foi pago". Decidiram investigar por conta própria. Vasculharam arquivos antigos, nomes de antigos aliados e inimigos. Descobriram um nome esquecido, Vicente Monteiro, irmão mais velho de Álvaro, dado como morto há anos. Mas havia sinais de que estava vivo. A ideia de um novo inimigo deixou Laura em pânico. Vicente era conhecido por ser cruel, pior que Álvaro. E se ele estivesse mesmo vivo, nada estava resolvido. O medo voltou, mais forte. Mas dessa vez, Laura não pretendia fugir. Enfrentaria tudo. Laura e Maurício passaram noites em claro tentando encontrar provas da existência de Vicente. Vasculharam registros antigos, listas de desaparecidos e movimentações financeiras suspeitas. Aos poucos,
As peças começaram a se encaixar. Vicente nunca morreu. Um velho sócio da família Monteiro confirmou o pior. Vicente havia sido banido da cidade após tentar matar Álvaro, anos atrás. Mas jurou voltar para destruir tudo. Ele estava por trás das ameaças. A guerra não tinha acabado. Ela apenas mudou de mãos. Maurício sentiu o peso da revelação. Se Vicente queria vingança, Laura era o principal alvo. Decidiram proteger a mansão Vasconcelos com seguranças e reforçar a proteção da empresa. Mas Laura sabia que Vicente era mais astuto. Ele atacaria de onde menos esperavam. Numa tarde, o pai de Laura desapareceu misteriosamente. Maurício recebeu uma ligação anônima. A voz rouca disse: se quiserem vê-lo vivo, entreguem a empresa e abandonem a cidade. Isso não é mais entre Monteiro e Vasconcelos. É pessoal. O desespero tomou conta. Laura, cansada de viver com medo, decidiu enfrentar Vicente sozinha. Com a ajuda de Maurício, marcou um encontro no antigo casarão da família Monteiro. Um lugar abandonado, símbolo da origem de todo o ódio. Seria o acerto final. Chegando lá, encontraram o Vicente, irreconhecível, mais velho, com cicatrizes. Ele revelou tudo, o amor proibido entre a mãe de Laura e ele mesmo, não Álvaro. Vicente era, na verdade, o verdadeiro pai de Laura. Um segredo que mudou tudo naquele instante. Laura sentiu o chão sumir. Sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Maurício, chocado, segurava sua mão. Vicente disse que Álvaro descobriu e jurou vingança, por isso a guerra começou. Agora, ele queria Laura ao lado dele, contra todos. Maurício implorou para que Laura não caísse naquela armadilha. Disse que independente do sangue, ela era dona da própria história. Que não precisava repetir o ciclo de ódio. Vicente, furioso, ameaçou acabar com tudo ali mesmo se ela não aceitasse. Laura, entre lágrimas, tomou a decisão. Sacou o gravador escondido e expôs Vicente. As confissões gravadas destruiriam ele. Quando tentou reagir, Maurício desarmou. A polícia, chamada antes do encontro, chegou a tempo. O terror, enfim, acabava. Vicente foi preso e o caso ganhou repercussão nacional. Laura ficou dias sem conseguir dormir, tentando processar tudo. Descobrir a verdade sobre seu pai biológico, o passado oculto, e a história de ódio foi devastador. Mas algo em seu peito seguia intacto. Maurício ficou ao lado dela o tempo todo. Não como marido de contrato, nem como herdeiro Monteiro. Mas como o homem que desafiou a própria família para protegê-la. Eles haviam sobrevivido a armadilhas, mentiras e ameaças. E estavam mais fortes. Decidiram anular o contrato de casamento. Mas não o amor. Pela primeira vez, escolheram ficar juntos sem obrigações, sem alianças empresariais. Apenas pelo sentimento que nasceu no meio do caos e sobreviveu a tudo. O amor que ninguém mais controlaria. A empresa Vasconcelos se recuperou completamente. Laura assumiu a presidência, encerrando o ciclo de ódio que atravessou gerações. Maurício abriu uma nova empresa, com princípios justos, longe dos negócios sujos dos Monteiro. Ambos queriam recomeçar. No último parágrafo da história, Laura escreve uma carta. Não de amor, mas de liberdade. Dizendo que, mesmo tendo sido usada, enganada e perseguida, ela venceu. E que às vezes, o destino usa os piores caminhos para nos levar até o amor certo.